Ei, vamos lá? Parte 2 agora. Vamos continuar aí, então, aí, a nossa tabela. Se você não assistiu esta aula aí, ó, assista primeiro, tá certo? Assista primeiro para você saber aí essa geometria. E depois, essa aqui eu estou na sequência. Essa é a aula 2, então. A partir desta aula aí, eu estou completando, então, essa tabela aí, tá certo? Olha só, vamos colocar, então, agora um outro exemplo. Vou colocar o exemplo aqui do NH3, amônia, NH3. Olha, já estou vendo ali que tem um N e tenho 3 Hs. 3 Hs. Você sabe que você precisa estar com a tabela periódica, e você já tem a tabela periódica aí em mãos. Né? Então vamos lá, ó. Hidrogênio, um elétron. Hidrogênio, um elétron. Nitrogênio, família 15. 1, 2, 3, 4, 5. Você já sabe aqui, ó, que ele vai formar, então, aqui, ó, 3 ligações simples. Muita gente se atrapalha na hora de dar a geometria para esta molécula. Porque você olha assim, olha, professor, o elemento central, que a gente precisa contar os pares de elétrons, porque assim nós aprendemos, é o N. Aí eu lhe pergunto, ao redor do N ali, tem quantos elétrons? Tem quantos pares de elétrons? Aí você me diz 3? Ei, tem não. Tem 4 pares. Professor, 4 pares? Tem. Porque lá na regra lá, eu copiei com vocês assim, ó. Olha o seu caderno na regra lá de geometria. Contar os pares de elétrons ao redor do átomo central. Entenda como par de elétrons, ligação simples, dupla, tripla, dativa e pares de elétrons livres. Ei, observe que aqui em cima você tem 2 elétrons livres. Você precisa contar também. Então, aqui eu tenho quantos pares? 4. Aí você olha assim, então, esse é igual ao exemplo de cima, professor. Porque o de cima tinha 4 pares e era tetraédrica. Já que esse tem 4 pares aqui, também vai ser tetraédrica? Não. Qual é a diferença? Mas se tem 4 pares. Só que nesses 4 pares aqui, gente, tem um par livre. Eu tenho 3 pares aqui, mais um par livre. Toda vez que isso ocorrer, a molécula ela vai ser chamada de piramidal. A molécula de piramidal, então, vai ter 3 pares utilizados, mais um par livre. Tem 4 pares aí. Mas dentro desses 4 pares aí, um par está livre. Então, toda vez que isso ocorrer, a molécula ela vai ser chamada de piramidal. Vamos lá, então, na regra, então, porque surge uma nova regra agora, né? Para a gente colocar lá na regra, então, de geometria. Você vai colocar assim agora, ó. Você vai colocar assim agora, ó. Você vai colocar que tem 3 pares. Eles têm 3 pares, você já viu ali. Mais um par livre. Mais um par livre. Então, tem 3 pares, mais um par livre. Então, nesse caso, ela vai ser chamada de piramidal. Ficou ligado? Então, 3 pares mais um par livre, ela vai ser chamada, então, de piramidal. Cuidado para não copiar no lugar errado. Eu estou lá na regra de geometria, tá bom? 3 pares mais um livre vai ser chamada, então, de piramidal. Vai ser chamada, então, de piramidal. Vamos voltar, então, à nossa tabela? Já escrevemos piramidal. Olha o desenho como vai ficar, galerinha, ó. Olha o desenho. Olha a fórmula estrutural aqui, ó. Como vai ficar. Ó a inclinaçãozinha. Tá vendo? Piramidal. Ei, aqui agora que está o segredo. Muita gente se atrapalha na polaridade dessa molécula. Você olha assim, professor, ao redor do átomo central aqui tem elementos iguais, então ela vai ser apolar. Não, tá errado. Esta molécula aqui vai ser o quê? Polar. Por que, professor, vai ser polar? Toda molécula piramidal é polar. Gravou? Gravou?
Vamos, então, copiar lá na regra, então, de polaridade. Bora botar, então, lá na regra de polaridade, isso que nós terminamos de falar, não é? Aqui, ó, lá na regra de polaridade, cuidado para não colocar no lugar errado. Lá na regra de polaridade, você vai colocar, ó, toda molécula piramidal é polar. Toda molécula piramidal é polar. Grava, 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 grava. Toda molécula piramidal é polar. Beleza? Então, voltando então à nossa tabela, a nossa tabela, tem lá então a polaridade, então ela vai ser o quê? Polar. Eu quero ver se você está ligado agora. A interação intermolecular, você vai dizer, professor, essa aqui foi polar e foi dipolo, dipolo. Essa também é polar, vai ser dipolo, dipolo. É errado, meu jovem. Olhe direitinho aí o seu caderno, que você vai ver que toda vez que o H estiver ligado a FON, aos 3 elementos mais eletronegativos, toda vez que o H estiver ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, vai ser chamado de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Então, observe aqui que o H está ligado ao N. Se o H está ligado ao N, ele vai ser chamado de quê? Ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Vou botar ponte de hidrogênio agora. Cuidado com isso, não vai com muita sede ao pote, não. Precisa prestar atenção, meu jovem. Precisa prestar atenção para não errar. Você precisa estar bastante atento. Bora fazer uma revisão, então, para essa molécula do NH3. Preste atenção, porque ela foi piramidal. Porque ela tem 4 pares, mas dentro desses 4 pares tem um par que é livre. Então, ela vai ser chamada de piramidal. Porque ela vai ser polar, então, professor, porque toda molécula piramidal é polar. Olha só, professor, e por que ela vai ser ponte de hidrogênio? É porque o H está ligado ao N. Ela vai ser chamada de ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio. Que beleza, que beleza, que beleza. Muito bem, muito bem. Já atualizou? Atualize, meu jovem, já atualize aí, porque tem mais exemplo. Eita, que você está dizendo assim, mas professor, não tem mais espaço no meu caderno. Vá pegar outra folha, vá. Pegue outra folha, mas deixe as coisas organizadas. Deixe as coisas organizadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora fazer uma molécula, a famosa. É ela mesmo que nós vamos fazer agora. É a molécula do H2O. É a molécula da água. Vamos fazer agora a molécula da água. Observe que eu tenho um H ligado ao O, ligado ao H. H-O-H. O H-O. Um elétron. E o oxigênio? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei desse jeito, você já aprendeu aqui, porque você vai precisar fazer essa ligação. Aí você olha assim, ó. Aí você olha assim, ó. Ô, professor, essa agora tá fácil. Mas química é fácil, tá certo mesmo. Observe aí o seguinte, aí você olha, ó, contar os pares de elétrons ao redor do átomo central. Você não pode mais errar, meu jovem. Quantos pares de elétrons tem aqui ao redor do átomo central? Não esqueça que o par livre você também conta. Tem um livre aqui em cima e tem um livre aqui embaixo. Tem que contar. Então não me diga que tem 2 pares, não. Tem 4 pares aí. Nessa molécula tem 4 pares ao redor do átomo central. Aí você olha
olha assim, professor, agora ficou certo, 4 pares vai ser tetraédrica. Ô, meu filho, 4 pares vai ser tetraédrica se tiver os 4 pares sendo utilizados. Ah, professor, então vai ser 4 pares com um par livre. Opa, 4 pares aqui, ó, dentro dos 4 com um par livre é piramidal. E esse aqui, então, professor, eu tenho, então, 4 pares, dentre eles 2 livres. Toda vez que você tiver 4 pares e dentre eles 2 livres, ela vai ser chamada de angular. Gravou? Toda vez que a molécula tiver, então, os 4 pares, dentro desses 4 pares, 2 deles livres, ela vai ser chamada, então, de angular. Haja geometria, não é? Olha só, e é importante você aprender isso, viu? Vamos interromper aqui, então, para colocar lá na regra, porque a gente precisa ver que regra é esta aí. Então, vai lá, bora botar a regra, então. Vamos colocar a regra. Então, nessa regra aqui, lá em regra para geometria, você vai colocar, em regra para geometria, você vai colocar assim, ó, 2 pares mais 2 pares livres, porque ali tinha 2 mais 2, não foi por isso que dava 4. Ela vai ser chamada de quê? Angular. Ela vai ser chamada de angular. Angular. Ei, meu jovem, já é segundo semestre, desperta, meu filho, acorda, pega o material, vamos lá, vamos aprender que o tempo corre. Então, olha o desenho da angular, olha, O, H e H, não fica reto não, é em ângulo, ela é angular. Aí você olha assim, professor, agora eu estou esperto. Se ao redor do átomo central tem elementos iguais, vai ser apolar. Errou. Essa molécula aqui vai ser polar. Professor, bagunçou tudo agora, professor. Porque essa molécula vai ser polar. É tipo, gente, a de cima. Aqui toda molécula piramidal não era polar? Então, vamos lá na regra. Vamos na regra. Na regra de polaridade. Lá na regra de polaridade, você vai colocar mais uma regra. Lá, cuidado para não colocar no lugar errado. Na regra de polaridade, você vai colocar assim, ó. Toda molécula angular, toda molécula angular é polar, exceto, tem uma exceção, é o gás ozônio, o O3, que é do mesmo elemento, ela vai ser angular e vai ser apolar, é a única exceção, tá bom? Toda molécula angular é polar, exceto o O3. Gravou? Toda molécula angular é polar, exceto O3. O3. Toda molécula angular é polar. Atualizou, meu jovem? Atualizou? Atualize aí, vai, atualiza. Muito bem, deixa eu interromper e vamos colocar a outra tabela. Vamos colocar, então você já sabe. Ei, professor, agora ficou fácil. Polar é de polo. Errou de novo, meu filho? O quê? Não pode. O H, quando está ligado ao O, ao F e ao N, ela chama de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Tá certo? Então, não esqueça disso. Toda vez que o O estiver ligado aos 3 elementos mais eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio, vai ser ponte de hidrogênio. Ei, você aprendeu aí na aula anterior que você pode prever se uma mistura vai ser homogênea ou heterogênea pela sua
polaridade. Beleza. E a interação intermolecular, professor, serve para quê? Serve para a gente prever quem tem a temperatura de fusão ou de ebulição maior ou menor. Sério? Pela interação intermolecular? Sim, pela interação intermolecular. A interação intermolecular mais forte, grave, é ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Esse tipo de interação é muito forte. É por isso que o inseto consegue pousar na água. É por isso que existem os meios de navegação também. O tipo de interação é muito forte. Você lembra, tem um experimento que a gente faz com um clipezinho, que a gente coloca tanto clipe que a água não consegue derramar. É por causa dessa interação que existe. É muito forte esse tipo de interação. A ligação de hidrogênio, dessas três, é a interação mais forte. A única ligação que é mais forte, a ligação de hidrogênio, é se fosse uma ligação iônica. Se fosse uma ligação iônica, teria interação mais forte. Mas que das ligações covalentes, a ligação de hidrogênio é a mais forte. Seguida da dipolo-dipolo e a mais fraca, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, se eu perguntasse aqui, ó, dentro desses compostos aqui, quem é que tem a temperatura de ebulição maior? Olha, seria quem? O NH3 e H2O. Por quê? Porque é ponte de hidrogênio. Beleza. Tirando esses dois, seria quem? Tirando esses dois, seria o BHCl2. Por quê? É dipolo-dipolo. E a mais fraca delas seria o BH3 e o CH4. Entende? Então, grave isso, gente. Quando for para prever temperatura de fusão e quando for para prever temperatura de ebulição, você vai olhar pela interação intermolecular. Qual é a interação intermolecular mais forte? Ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Então, esses compostos que têm ponte de hidrogênio têm as temperaturas de ebulição e de fusão altas. Seguida de dipolo-dipolo, beleza? E a mais fraca, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Agora a pergunta é, vem cá, e entre esses dois aqui, entre o NH3 e H2O, se a pergunta tivesse assim, como caiu no Enem aí de 2014, se fosse para descobrir entre esses dois aqui, já que os dois são ponte de hidrogênio, quem tem a maior temperatura de ebulição? Como é que eu faço, então? Eu aí calculo a massa molecular. Calculo a massa molecular. Como é que eu calculo, então, professor, a massa molecular? Vou para a tabela periódica. Na sua tabela periódica tem a massa dos elementos aí. O N é 14. Pode olhar. Mais. Do H é 1. Só que aqui tem 3. Então vai ser 1 vezes 3. 1 vezes 3 mais 14 vai dar o quê? 17. 17. Beleza. E o da água? H é 1. Só que tem 2, então vai ser 1 vezes 2. Ei, onde é que tem esses valores? Na tabela periódica. Não é coisa de minha cabeça, não. É só olhar na tabela. Mais. E a massa do oxigênio? 16. 1 vezes 2 mais 16 vai dar 18. Certo? 18. Aí você olha, então, pronto. Entre esses dois, quem é que tem a maior temperatura de fusão e de ebulição? Água. Porque a massa molecular é maior. Então, grave uma coisa aqui, gente. Quando os compostos que você quiser descobrir a temperatura de fusão e de ebulição, eles tiverem a mesma interação, você vai olhar pela massa molecular. Quem tem a maior massa, tem a maior temperatura. Como é que eu calculo a massa molecular? Olhando os valores das massas na tabela periódica. Observe que aqui a gente tem também, ó, o BH3 e o CH4, que tem a mesma interação, dipolo instantâneo, certo? Como é que eu vou saber entre esses dois aqui quem tem a maior temperatura de fusão e de ebulição? Pela massa molecular. E aqui, então, vai ficar o desafio para vocês. Descubra aí qual é a massa do BH3. Descubra qual é a massa do CH4. E, então, você vai saber, então, quem tem a maior temperatura de fusão e de ebulição. Abração para vocês, beijão no coração, bons estudos,
Não esqueça, mantenha sempre o seu material atualizado. Este assunto é um assunto muito importante que você precisa aprender. Quando nós formos resolver as atividades, vamos retirar também mais dúvidas. Tchau.